Paz e luz aos meus apóstolos, aos bispos, aos líderes desta obra gloriosa de Jesus. Vamos hoje celebrar a aula de número 3, capítulo 3, do livro O Poder do Domínio, do nosso apóstolo Adelino de Carvalho. A cada leitura do livro, nós estamos adquirindo mais habilidade para levantar, pois é isso que precisamos fazer. Não é Deus que te levanta, é você que levanta conforme o aprendizado e a fé que recebe de Deus para vencer as adversidades que surgem diante de você. E se levantar para dominar e exercer a função pela qual o Espírito de Deus nos deixou para realizarmos, que é estarmos por cabeça e não por cauda. E é importante prestar atenção em cada detalhe, e a aula que vai ser ministrada nos santuários, ela precisa ser trabalhada junto com esta aula que eu estou passando para você. Porque à medida que cada santuário vai avançando, novos desafios também surgem. E o profeta, a profetisa de Deus, junto com esta aula, vai ministrando a força da fé e a preparação para tudo que estamos vivendo no momento e para o que está por vir. E que o Espírito de Deus te use poderosamente ao ministrar esta aula que estou passando para você. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Vamos orar? Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, damos início agora à aula deste capítulo 3, onde o Senhor revela até nós a força do seu conhecimento. O Senhor nos conhece e nós vamos agora nos ver pelos seus olhos, não conforme a visão e como o homem vê, mas conforme o Senhor vê. Pai Todo-Poderoso, agradeço pela vida do meu apóstolo Adelino de Carvalho. Agradeço, meu Deus, pela vida da minha apóstola Sol, Daniela Carvalho, pela vida da minha bispa Primaz, por cada bispo e por cada bispa, por cada líder, cada profeta, cada profetisa, por esta pessoa que se dedica à busca do conhecimento e da revelação do Teu Santo Espírito. Muito obrigado, meu Deus, que fale o Teu Espírito e não o homem. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Que Deus seja louvado, que o Espírito Santo abençoe a sua vida rica e abundantemente, em nome de Jesus. Vamos lá? Capítulo 3. O poder do domínio. Deus conhece você. Vamos lá. Página 35 do livro. Deus conhece você, conhece a sua vida e conhece os seus erros e acertos. Ele sabe de todas as coisas. Até o que você está pensando chega ao conhecimento de Deus por causa da sua onisciência. Onisciência é um adjetivo de 2 gêneros, que qualifica aquela pessoa cujo saber é ilimitado e que domina qualquer ciência. E eu sei que isso não é novidade para ninguém, mas há pessoas que se acham capazes de esconder de Deus aquilo que fazem, ou deixam de fazer. Não adianta, o Senhor te conhece. Observando aqui agora, nosso apóstolo, com as mãos estendidas em direção ao domo da rocha, o centro de Jerusalém, no local onde Abraão apresentou Isaque como oferta, eu falo com você sobre este conhecimento de Deus. E é muito importante compreender isso. Quando o homem pecou, desobedecendo a ordem de Deus de não tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque era a única árvore proibida a ele. Ali, o homem dotado de livre-arbítrio, porque Deus não queria um autômato, Deus não queria alguém que o obedecesse à força,
obrigado, mas alguém que por escolha fizesse ali a sua adoração, a sua amizade com Deus. O interessante é que daquele dia em diante, o homem, ao pecar, logo começou a fugir de Deus, porque é isso que o pecado faz. Te afasta de Deus. E, achando que estava escondendo de Deus, ele assim tentou viver sua vida. Mas quando Deus o chamou, e logo começaram as acusações, quando ele começou a acusar a mulher acusou a serpente, porque quando uma pessoa peca, na maioria das vezes, ela não quer reconhecer que errou. E esse tem sido um grande desafio para muita gente. Primeiro, entender que não adianta você se esconder de Deus. Não adianta você querer enganar a Deus, dizendo que é fiel, mas não age como uma pessoa fiel. Existem muitas pessoas que se vestem como os fariseus da época de Jesus, que se colocam em posições onde fazem as orações de manhã, de tarde e de noite diante das pessoas. E falam de Deus diante das pessoas. Leem a Bíblia diante das pessoas. Mas no seu convívio diário, na sua intimidade, não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus. Isso é uma forma de não domínio, porque a pessoa não domina a sua vida, pelo contrário. Ela é vítima das aparências, as aparências mandam. É aquele casal que dá as mãos quando tem uma pessoa perto, mas quando não tem ninguém perto, vira a cara do lado contrário do outro. É aquela pessoa que ela é super gentil para os outros, mas quando está sozinha, ela começa a falar mal daquelas pessoas que ela prestou a gentileza. É a aparência, é o túmulo caiado, é a falsidade. E às vezes a pessoa ela não se considera uma pessoa falsa. Não se considera uma pessoa que está ali fazendo apenas por aparência. Ela até acredita e mente para ela mesma. Não domina a sua própria vida. Ela é seguida por uma mentira, que segue por outra mentira e que leva ela à destruição. Quando Abraão teve a oportunidade de falar assim, não, eu não vou obedecer a Deus, não. Espera aí. Deus já me deu tudo que eu queria, Ele me deu o filho que Ele me prometeu. Eu não vou pegar meu filho e apresentá-lo a Ele como oferta. Ele não tinha que apresentar aquilo diante de ninguém. Mas ele podia muito bem ter escondido aquela ordem de Deus. Mas não. Pegou seu filho, subiu ao Monte Moriá. E lá naquele lugar sagrado, aquele lugar santo de Deus, quando estava prestes a sacrificar seu filho, Deus deu a ele o cordeiro que ele precisava para poder apresentar o sacrifício no lugar de Isaque. Abraão poderia ter vivido a vida dele sem querer fazer para Deus, tentando se enganar a si mesmo, dizendo, não, Deus já me deu tudo, eu já sou abençoado por Ele. Mas ele sabia que precisava passar pela prova, precisava passar pelo sacrifício, ele tinha que sacrificar, Deus mandou, ele tinha que obedecer. E você domina a si mesmo dessa forma? Se Deus manda, você vai obedecer? Ou você é aquele que gosta de sempre vir com justificativas? Pense nisso. Vamos à página 36 do livro. Deus conhece você. Salmo 139, versículo de 1 a 4, diz a palavra de Deus: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece.
Deus exerce domínio absoluto sobre todo o universo, mas mais importante ainda, sobre as nossas vidas. O conhecimento de Deus é tão grande que Ele já sabe o que você vai falar antes mesmo da primeira palavra sair da sua boca. Não há um pensamento, um desejo, uma palavra que escape ao seu conhecimento. Quando você enfrenta dificuldades, lembre-se, Deus tem domínio sobre a situação. Não importa o qual desafiadora seja. Por isso é fundamental confiar nesse poder e permitir que ele nos conduza, principalmente quando tomamos decisões, seja nos bons ou nos maus momentos. Observe a página 37. Deus também nos deu domínio desde o princípio da criação. Diz a palavra de Deus em Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que tenha domínio. Quero repetir. E que tenha domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, animais sobre a terra e todo réptil que se move sobre a terra. Deus nos confiou a autoridade e domínio sobre a terra. Aqui você precisa compreender duas palavras-chave: decisão e domínio. Decisão e domínio. Eu vou repetir. Decisão e domínio. O que essas palavras elas vão nos ensinar hoje? Para você ter domínio, você tem que decidir dominar, cumprir as regras que geram esse domínio, porque toda a ação tem uma reação. Eu só estou conseguindo transmitir para você esta aula porque eu tive que seguir algumas regras. Quais? Tive que ter minha intimidade com Deus. Se eu não tivesse minha intimidade com Deus, como eu entenderia dos seus negócios espirituais? Segundo, tive que estudar, tive que ler não apenas o livro, mas tudo que estava relacionado às palavras que o apóstolo havia ali escrito no livro Poder do Domínio. Você tem o livro Poder do Domínio, você poderia muito bem lê-lo, trabalhar sobre ele, mas como professor eu tinha que ler mais. Assim como o pastor, ele se dedica muito mais do que o irmão que frequenta o santuário, porque é a vida dele. Então, se eu quero dominar esta aula, eu preciso então conhecer. Uma vez conhecendo, eu tenho que preparar a aula. E a aula não é fácil de preparar, porque não é só pegar as palavras do livro e colocar nos slides. Eu tenho que entender o processo. Você sabia que cada figura que eu coloco nos slides, onde eu uso para dar a aula, eu gasto um tempo para observar e pensar bem se aquela foto, se aquela imagem vai traduzir realmente o que eu estou querendo passar. Uma vez da aula pronta, faço uma revisão. E aí eu tenho que preparar todo o cenário e chamar as pessoas que vão me gravar e que vão fazer a edição. Ou seja, existe todo um processo, e nós já falamos sobre processo no curso de Vida Profunda com Deus, Ciência da Fé. Tem coisas que acontecem no milagre, tem coisas que acontecem no processo. E a vida ela é um processo. Para dominar, você precisa compreender isso. Então você tem que decidir se vai seguir o caminho certo. Como a vida sentimental. Uma pessoa pode decidir, simplesmente do nada, escolher um companheiro, uma companheira, aleatoriamente, e falar assim, vamos viver juntos a partir de agora. E achar que aquilo vai dar certo. Tipo como se estivesse lançando uma sorte. Estivesse jogando na loteria. Mas não é assim. O relacionamento, ele é feito de contato, ele é feito de conhecimento, porque você precisa conhecer a pessoa com que está se envolvendo. Porque você não está apenas levando um corpo para dentro da sua casa. Você está levando a cabeça daquela pessoa, você está levando a espiritualidade daquela pessoa e também todo aquilo que ela carrega, toda a bagagem que a pessoa tem. Então você não pode se relacionar com qualquer um. Agora, se você decide fazer de qualquer jeito, aí você vai ter que arcar com as suas próprias consequências, com as suas escolhas.
O homem escolheu pecar. O homem escolheu atender o desejo da mulher, que comeu do fruto, que não poderia comer, e deu para ele. Ele poderia ter negado, ele ter falado com Deus. Não, peraí, eu sou o cabeça aqui da casa. Você, Eva, errou, e eu não admito isso. Você pecou, e eu não vou cair na sua. Mas ele, como líder, acabou se deixando levar por ela. E acabou trazendo na própria vida as marcas do suor e do sofrimento que ele não precisava ter. Assim como a morte que não havia. A morte só veio porque o pecado dominou. Porque o homem, ele não tomou cuidado com o poder de decisão que ele tinha. E decidiu errado. Aí vem o domínio. Deus, ele nos deu claramente o domínio desde a criação, sobre tudo. O homem dominava sobre tudo e sobre todos, sobre a terra. E esse poder ainda existe em nós, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança de Deus, e fomos renovados pelo novo nascimento em Cristo Jesus, que nos salvou da morte eterna e nos deu condições de estarmos aqui realizando a sua vontade. Por isso, tome cuidado com as decisões que vai tomar. E aqui, na aula de hoje, você vai aprender a tomar decisões. Vamos lá. Próxima página, 37 ainda. Esse domínio se reflete em nossa capacidade de tomar decisões. Esse é um verdadeiro poder. É em nosso poder de escolha e na responsabilidade que temos sobre nossas ações. O verdadeiro poder que Deus nos deu não está em controlar, mas em escolher seguir sua vontade e viver de acordo com os seus princípios. Eu quero repetir essa frase. Escolher seguir sua vontade e viver de acordo com os seus princípios. Vou repetir novamente. Escolher seguir sua vontade e viver de acordo com os seus princípios. Quando Satanás entrou no relacionamento entre Jó e Deus, ele só interferiu porque sabia tudo sobre a vida espiritual de Jó. Observe aqui, antes de entrar na situação de Jó, que era temente a Deus. Era temente a Deus. As intenções de Jó eram servir a Deus. E é por isso que Deus, ele nos chama à perfeição. Uma pessoa pode dizer assim, mas eu não posso ser perfeito. Pode. À medida que você vai aprendendo e evoluindo, a perfeição vai tomando conta de você. Você mente ainda? Porque se você está no reino, está aprendendo a não mentir. Então, se você já parou de mentir, você está vivendo uma vida mais perfeita aos olhos de Deus. Você rouba de Deus? Despreza o sagrado do dízimo? Claro que não, você aprendeu a ser dizimista fiel, então você está evoluindo, está se tornando mais perfeito a cada dia. Você aprendeu a sacrificar, você aprendeu a orar, você aprendeu a buscar. A cada dia você evolui. Jó, ele em meio a um determinado momento da vida, ele deixou bem claro sobre a situação dele até para o diabo. Lembra que nós aprendemos na aula passada que tem coisas que a gente não pode falar? Como Jó dizia, o que eu temia me aconteceu. Esse temor ele foi expresso. Satanás sabia que Jó temia que acontecesse o fato dele perder tudo. Não estou falando do temor a Deus, não. Quando Jó estava numa situação de doença, de miséria, ele não estava dizendo que estava temendo a Deus. Ele temia a doença. Ele temia a desgraça. Aí você fica agora sabendo por que tem na internet várias notícias de pastores que foram atingidos por trabalhos de macumbaria, de feitiçaria. Pessoas, às vezes, tementes a Deus dentro da igreja, que foram atingidas. E aí você pode falar, mas espera aí, esta pessoa não foi convertida, não está com Deus, porque o que é de Deus, o maligno não lhe toca. Mas é aí que está a coisa. Tem gente que quando já fala assim, eu já venci, eu sou mais que vencedor, não termina a luta.
Acha que porque já é mais que vencedor, para de lutar. Davi, quando acertou a pedra na cabeça do gigante, ele não tinha terminado a luta. Pelo contrário, ele tinha que continuar. E um detalhe, ele ainda não era rei, ele era apenas um jovem pastor de ovelhas. Você está compreendendo o que eu estou falando? Estamos agora, por exemplo, no mês de abril, entrando em maio. O mês de junho se aproxima. Junho, julho, agosto, são os meses perigosos. E uma pessoa tem que entender que ela precisa se preparar para a entrada desses meses. E se você acha que só porque você sou temente a Deus, o mal não vai me tocar, você vai acabar abrir a guarda, como Jó abriu. Mas tem muito mais para falarmos sobre isso. É o fato daquela pessoa, inclusive, que acha que pode fazer as coisas sozinha. Olha aqui. Por isso a igreja faz a diferença. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo. Nós que somos muitos, formamos um corpo. Cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12, 4 a 5. É isso que a igreja faz por nós. Percebe as mãos entrelaçadas aí? É como ali não tem uma espécie de separação, ali é um só. Aquelas mãos entrelaçadas, com os dedos entrelaçados, representam uma ligação, uma comunhão, uma unidade. Quando você precisa, tem alguém do seu lado. Igreja é isso. Jesus não vem instituir aqui apenas um estilo de vida, ele vem instituir a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra esta unidade. Siga essa palavra que eu coloquei aqui para completar. Existe um princípio no reino dos céus, algo ensinado por Jesus sobre a força que temos para estar junto de Deus. Jesus estabeleceu isso quando abriu a sua igreja na terra, criando assim o corpo de Cristo, quando cada partícula faz parte do corpo. A força da igreja é assim. É por isso que quem recebe a Santa Ceia, a Santa Comunhão, fica mais forte espiritualmente, pois recebe a partícula do corpo e do sangue de Jesus lhe fortalecendo. Fora do corpo, qualquer órgão morre, definha, e é preciso estar conectado, estar em sintonia com todo. Se um dedo é arrancado do corpo, vai apodrecer e morrer. É aí que eu respondo àquelas pessoas que gostam de dizer: eu sou a igreja de Jesus e não preciso ir a lugar nenhum. Bem, a pessoa não passa de uma partícula, não passa de um órgão separado do corpo, e se ela não estiver unida ao corpo, ela vai apodrecer. Ela pode até permanecer no formol durante algum tempo, mas o formol vai passar, o tempo vai passar, e aquela vida estagnada vai acabar se apodrecendo, porque está fora da unidade. No mundo da selva, quando um animal se afasta do grupo, ele é a presa mais fácil do predador. É o que vai ser atacado. Certa vez eu vi uma reportagem onde vários leões estavam atrás de alguns gnus, um animal parecendo um touro. Só que eles não atacavam a manada, não atacavam o grupo. Eles atacavam aquele que estava afastado, aquele que estava doente, aquele que estava isolado. E como a Bíblia nos deixa bem claro que Satanás anda um derredor, rugindo como um leão, porque ele não é um leão, mas ele quer mostrar para a pessoa que ela tem que ficar com medo dele. Então a pessoa que decidiu ficar sozinha, que decidiu seguir seu próprio caminho, que decidiu fazer do jeito dela e não do jeito de Deus, ela vai acabar arcando com as consequências de ser atacada por um predador cruel. Cuidado. Vamos lá. Página 38 do livro.
O que o diabo sabe de você? Satanás sabia de todos os segredos entre Jó e Deus. Ele sabia até a hora que Jó ia se apresentar perante Deus. E foi justamente nesse momento que ele se fez presente. Olha o que diz a palavra de Deus em Jó 1, versículos 6 a 9. O dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, e o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu: De rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: Você viu meu servo Jó, não viu? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu o diabo ao Senhor: Porventura teme a Jó Deus em vão? E é importante entender que aqui o diabo maligno se vê apenas simplesmente como o acusador que ele é. Ele é aquele que gosta de apontar os defeitos, porque ele tem anos e anos de experiência para identificar os trejeitos, as expressões, as falas que uma pessoa fala. Porque ele não é onisciente, mas ele é muito observador. E ele observa isso, como se fosse num tribunal, onde um advogado de acusação, ele procura todos os defeitos do acusado para poder denegri-lo, para poder mostrar que ele realmente merece uma sentença punitiva, porque ele tem todas aquelas brechas na vida dele e erros que ele cometeu. Mas graças a Deus temos um advogado justo, e a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Página 38 ainda. Essa experiência de Jó reflete a luta que muitos enfrentam em sua caminhada com Deus. Observe que a vida com Deus, ela não é um teleporte, onde você está aqui e de repente está lá. Ela é uma caminhada. E o que aconteceu com Jó é lição para que você aprenda e viva uma vida onde você não precise passar pelo que Jó passou. O que temia aconteceu na vida dele. E você? O que você está fazendo para afastar os sentimentos diabólicos que atraem o temor e o medo e que podem atrapalhar sua vida? Página 39. Sentimentos diabólicos. Foi procurado certa vez por um jovem que havia se afastado da igreja. Depois de se reconectar com Deus, ele sentia sempre que orava que Deus não o ouvia, devido ao pecado que havia cometido. Esse sentimento era a própria obra do diabo, tentando separá-lo de Deus e anular o poder do sangue de Jesus presente na vida dele. O sangue de Jesus é o que nos purifica de todo o pecado. Por isso é importante entender que não são os sentimentos que nos movem, mas sim a palavra revelada de Deus que prevalece sobre qualquer engano. O príncipe das trevas trabalha com sentimentos enganosos, tentando nos fazer decidir por amor ou pelo ódio, manipulando nossas emoções e nos afastando da verdade divina. Quantas vezes você amou alguém e confiou nela até ser traído? Quantas vezes você julgou alguém sem razão, apenas por motivo movido por um impulso momentâneo? Página 40. Os sentimentos enganam. Os sentimentos podem nos enganar de muitas formas, mas quando se trata de decisões importantes, como escolher um cônjuge ou distinguir verdadeiros amigos, não podemos basear nossas escolhas em amor ou ódio. A única escolha segura é a que é guiada pela palavra revelada de Deus. A maioria das pessoas toma decisões erradas no impulso do momento que estão vivendo. E aí é que entra o perigo dos sentimentos. Os sentimentos, eles foram nos dados por Deus como um termômetro e um suporte alimentador. Preste atenção. Um termômetro e um suporte alimentador. Termômetro por quê? Se você foi traído, você carrega aquela tristeza da pessoa que te traiu. Bem, uma pessoa que é traída e não sente isso, então essa pessoa não é normal. Uma vez uma pessoa falou assim, mas
Eu não sinto, quando uma pessoa faz uma coisa ruim para mim, eu sinto como se fosse nada. Então eu queria muito aprender com você. Porque o ser humano, ele carrega sim sentimentos que revelam, que mostram para ele o que está sentindo diante das situações. Quando está no momento de alegria, você não tem sentimento de alegria? Quando uma coisa boa acontece, você não fica feliz? Aí está o sentimento. Aí ele mostrando aquilo. Então o sentimento, ele serve para mostrar para você qual a sua situação no momento. Então se você está triste, percebeu isso, então tem que tomar uma providência. Se sente desanimado, e desânimo é a falta de Deus, então tem que tomar uma providência. Está feliz? Aleluia! Então vamos manter essa felicidade? Como fazer para poder manter essa alegria? Como fazer para manter essa felicidade? Então o sentimento, ele é um termômetro, mas também ele é um suporte. Pense bem numa pessoa que ama as coisas de Deus. E com aquele amor intenso, ela fala como Davi, como o próprio Senhor Jesus: o zelo pela casa do Senhor me consome. Sabe aquela pessoa que briga pela obra, que ama a obra a ponto de fazer o que for preciso pela casa de Deus? Pois ela pega a força daquele sentimento para usar. Não é para decidir. Não é para pensar. O sentimento não é para você pensar. O sentimento não é para comandar a sua vida. O sentimento não é para você tomar decisão. Você vai escolher uma pessoa para viver com você o resto da vida, um cônjuge, como o apóstolo diz, ou escolher uma pessoa para ser sua amiga. Não pode ser simplesmente pelo sentimento. Você tem que analisar quem é a pessoa. Tem que analisar as obras daquela pessoa. Porque é isso que Deus faz. Deus não se deixa levar por lágrimas. Deus não se deixa levar por choro. Pode parecer muito frio, mas a realidade é essa, é fria. Deus se deixa levar pelas obras de uma pessoa. Quantas vezes alguém pode ter chorado, mas não recebeu nada de Deus? Mas aqueles que choraram, mas tinham obras, foram atendidos. Quantas viúvas haviam na época do profeta Elias? Mas foi só aquela viúva que só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite é que foi escolhida para tal. Quantas viúvas morreram em Israel porque não tinham comida? Deus, ele trata com cada um de acordo com a sua fé e de acordo com as suas obras. Por isso, as decisões não podem ser tomadas no momento de raiva. As decisões não podem ser tomadas no momento de amor extremo. Eu faço tudo por você. Imagine o sentimento de Herodes se deixando levar por Salomé, que estava se guiando por Herodíades, e que, em meio a toda aquela luxúria, a dança daquela mulher levantada por Satanás, que aquele momento ali fez com que ele dissesse: se você me pedir até a metade do reino, eu te dou. E ela pediu a cabeça de João Batista. Herodes não queria matar João Batista porque temia ele. Mas ele se deixou levar totalmente pelo sentimento. E aquilo marcou a vida dele. E a vida daquele Herodes foi pior do que a dos outros Herodes. Mas isso é assunto para outra história. Vamos lá. Página 41. Não, página 40 ainda. Por que os reis serviam jantares? Se é um momento de festa, congraçamento familiar ou um jantar com amigos, a sua decisão será sempre sim. Eis aí a razão pela qual os reis gostavam de servir um jantar antes de fechar um negócio. Parece que não, mas o sabor sentido no paladar tem uma influência direta na decisão, porque mexe com os sentimentos. É como diz a palavra de Deus em Provérbios 23, de 1 a 7, quando assentares a comer com o governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. Se és um homem de grande apetite, põe uma faca na tua garganta e não cobiças iguarias, porque são comidas enganosas. Não te fadigues para enriquecer e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? Certamente criará asas e voará céu como águia. Não comas o pão daquele que tem o olhar maligno, nem cobice as suas iguarias gostosas, porque como imaginou no seu coração, assim ele é.
come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. O momento de congraçamento e de almoço é justamente o momento onde a pessoa ela está ali se abrindo para aprender, observar e ficar atenta. Por isso a pessoa que fala muito, ela tem dificuldade de tomar decisões na vida porque ela não ouve, ela não observa. A palavra de Deus ela fala que é acerca do equilíbrio. E se você não tiver equilíbrio para entender determinadas coisas na vida, você vai sofrer. Página 41. Você não pode tomar decisões. O título que eu coloquei é para você guardar bem, viu? Qual hora não podemos tomar decisões? Você não pode tomar decisões importantes de sua vida num dia bom, nem no momento de prazer. Da mesma forma, você também não pode tomar decisões da sua vida no momento ruim. Há casais que tomam a decisão de se separar após uma briga. Isso não é inteligente. Você tomar uma decisão no momento ruim da sua vida, com certeza vai te levar a sucessivos fracassos. O apóstolo Paulo nos manda usar a armadura de Deus e as armas espirituais para vencer o dia mal, como diz em Efésios, para a gente estar revestido de toda a armadura de Deus e assim ficar firmes. Deixe o Espírito Santo conduzir sua vida, corte de sua língua toda reclamação, murmuração e xingamento. Lembre-se, sua boca é manancial de bênçãos. Você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador. Por isso hoje temos um advogado no céu, para nos defender contra o acusador de nossos pecados. Temos um advogado justo, conforme a palavra de Deus diz, em 1 João 2:1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia! O sangue fora da igreja, não existe salvação. O sangue de Jesus só purifica quem está ligado ao corpo místico de Cristo, que é a igreja. Fora da igreja não há salvação. E é por isso que Jesus vinculou a autoridade do reino dos céus à igreja. Que o que ligarmos na terra é ligado nos céus, e o que desligarmos na terra será desligado nos céus. As portas do inferno não prevalecem, não é contra você, é contra a igreja. Eles não caem contra a igreja. Se você estiver sozinho e decidiu ficar sozinho, mas uma pessoa fez muita raiva em mim dentro da igreja e eu afastei da casa de Deus. Olha que decisão terrível que você tomou por causa de uma pessoa que não tem nada a ver com a sua vida espiritual. Porque quem tem a ver com a sua vida espiritual é você. Olha que seriedade que é. Que eu já ouvi uma pessoa tentando me justificar. Um dia desses eu repreendi um rapazinho que falou assim, eu vou na casa de fulano para saber por que ela saiu. Não tem motivo para ter saído da presença de Deus, não. Se a pessoa saiu é porque ela está tentando justificar para ela mesma o erro que ela cometeu. E aí, por causa da soberba e do orgulho, acaba se destruindo ainda mais. E é muito importante você entender que se você não souber tomar a decisão certa, fora de Cristo, você não vai vencer. Porque é só dentro da igreja que você tem o auxílio de Jesus para perdoar você. Sem isso, você passa a vida vivendo como condenado, carregando um fardo pesado. Nosso apóstolo aqui, preste atenção nessa imagem do nosso apóstolo em Piairote. Ele poderia não ter ido lá. Ele poderia não fazer isso. Se você soubesse o que é carregar aquela veste e todo o peso daqueles nomes que ali estão escritos, você entenderia, se você conseguisse entender um pouco do que ele sentiu naquele momento, porque a representatividade espiritual, ela traz uma responsabilidade e um peso enorme. Mas o apóstolo, ele é a igreja, e está ligado na igreja, e ele foi a serviço e missão da igreja. É isso que acontece quando uma pessoa ela crê no seu apóstolo, crê no seu representante de fé que está ali intercedendo a Deus por ela. Claro que nós temos a nossa vida com Deus, a nossa individualidade, mas
Toda a palavra de Deus foi estabelecida em cima daqueles que estão debaixo do comando santo. Prova é que nos livros de Atos, os apóstolos no Novo Testamento deixa bem claro que estamos firmes e fiéis na fé em Cristo e na doutrina dos apóstolos, no ensinamento apostólico, para vencermos cada luta, cada dificuldade. Por quê? Porque o mundo espiritual tem as suas leis e a fé não pode retroceder, porque se retroceder, Deus não tem prazer na alma que retrocede. Você vê isso e confirma isso em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Que o Espírito de Deus ilumine a sua vida e guarde bem isso. Eu quero que você me mande uma mensagem, mande um texto escrevendo o que você entendeu da aula de hoje. E se prepare, entenda o tempo das coisas, celebrai. O celebrai está chegando, será o nosso primeiro encontro. Marca o novo período que nós estamos vivendo na obra. Tempo de muita festa, de muita comemoração, de muita celebração. E celebramos porque estamos vencendo para a glória de Deus. 1º de maio, vamos celebrar junto com todos aqueles, toda a juventude, todos aqueles que vão entrosar, ligar cada vez mais numa unidade. E é importante você que está no curso participar desse evento forte que vai marcar a sua vida e a sua história. Quem está chegando hoje, não esqueça de fazer a inscrição no curso em seu santuário e dia 7 de maio, capítulo 4, o relógio de Deus. Que o Espírito de Deus abençoe a sua vida e ilumine os seus caminhos. Que você possa vencer dia após dia e que Deus lhe abençoe cada vez mais. Você pode entrar em contato comigo se você tiver alguma dúvida em relação à aula, em relação ao curso. E todos aqueles que ainda não receberam o diploma do curso Ciência da Fé, entre em contato enviando o seu comprovante, o nome direitinho para poder receber o seu diploma e ser entregue pelo seu profeta, sua profetisa, seu bispo, sua bispa. Deus abençoe, forte abraço, paz e luz para você.